Bem, nós estamos aqui com o doutor Otto Giebel e ele vai conversar conosco a respeito desta questão da recuperação judicial do Guarani. É um assunto muito complexo, nós chamamos aqui o especialista e ele que está no comando do escritório de advocacia que está realizando esse pedido para que o Guarani possa, portanto, ter aí, né, se o juiz determinar que é possível, o Guarani vai se aparelhar para se transformar numa SAF. Doutor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, né, um motivo por que o Guarani pediu a RJ. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Batista. Obrigado a todos vocês, aos apaixonados pelo futebol. Obrigado por estar nesse programa tão maravilhoso, do qual eu sempre assisto. A recuperação judicial é um processo de organização de dívida, Batista. Então, o que o Guarani espera é reorganizar esse passivo de uma forma que ele consiga, ao longo do tempo, pagar com segurança, pagar com organização, e essa segurança e organização viabiliza investimentos, quer dizer, viabiliza a entrada de dinheiro, viabiliza não só a entrada de dinheiro, mas também com a organização das receitas, que a própria receita que ele já tem seja fruto de investimento, e com isso, com essa reorganização, ele possa se reestruturar e voltar para o topo onde ele sempre esteve. Qual o montante da dívida, doutor? 60 milhões de reais aproximadamente. 60 milhões? Sim, da dívida sujeita ao processo de recuperação judicial. Tá, isso é uma parte da dívida, né? Porque o Guarani também tem dívidas cíveis e fiscais, né? Sim, essas cíveis estão na recuperação judicial, as fiscais não ficam sujeitas ao procedimento de recuperação judicial. Mas o que se espera é que com o procedimento de recuperação judicial, esse passivo fiscal também seja equacionado. Já há um estudo muito bem feito para o pagamento desse passivo fiscal, Batista. Vamos com as perguntas aqui para o doutor Otto Giebel, que é o nosso convidado especial de hoje para explicar sobre a recuperação judicial do Guarani. Vamos lá, CH, começa com você. Doutor Otto, que a gente conversou ontem, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Prazer tudo meu. Doutor, eu queria entender a mecânica da situação. Uma vez que é autorizada, né, toda essa situação, quem audita e como audita mensalmente, quem faz o controle de tudo isso para que nada saia efetivamente dos trilhos, doutor? Perfeita pergunta, perfeita pergunta. O juiz, quando ele defere o processamento da recuperação judicial, eu diria para você que o deferimento do processamento é o chute inicial da recuperação judicial, se a gente puder trazer isso para o futebol. Quando ele dá esse chute inicial, ele nomeia um administrador judicial. Apesar do nome administrador judicial, não vamos nos enganar, ele não vai administrar o Guarani, tá? Ele vai fiscalizar mensalmente as contas do Guarani. Ou seja, o que é muito importante nessa fiscalização? Um clube que se dispõe a entrar em recuperação judicial, ele está se dispondo a apresentar suas contas até a transparência e ser fiscalizado pelo Poder Judiciário. Ou seja, ele ganha ainda mais credibilidade porque ele está colocando todas as suas contas apresentadas para o Poder Judiciário para ser fiscalizado por esse administrador judicial. Esse balanço que o clube é obrigado a apresentar, foi isso que eu entendi da entrevista longa que nós fizemos, sim. E muito produtiva ontem, tem que ser feito por uma empresa independente, indicada pelo auditor ou não? Como é que funciona isso? Sim. Quem faz essa auditoria, na verdade, essa fiscalização, é o administrador judicial. Normalmente, é ou uma empresa especializada em administração judicial, ou um profissional, um economista, um contador que conheça do procedimento, ou até mesmo, às vezes, um advogado que depois contrata um contador. Que não tem ligação ao clube, né? Ele não pode ter ligação ao clube, nenhuma ligação ao clube, tá? Ele tem impedimentos, quer dizer, ele não pode ter atuado pelo clube, não pode fazer nada nesse sentido, ele tem que ser uma pessoa absolutamente imparcial. Independente. Vladimir Catarino, as suas perguntas ao doutor Otto. Doutor Otto, muito bom dia, né? Boa tarde já, seja bem-vindo aqui aos donos da bola. Para o torcedor comum, né? Para aquele torcedor que não tem muito conhecimento técnico, muito conhecimento de mercado financeiro, de questões administrativas, a recuperação judicial, ela é preocupante, é uma situação preocupante, é um passo preocupante para o clube, porque chegou numa situação mais complicada, ou serve também como um respiro, como um alívio, o torcedor pode ficar um pouco mais aliviado com esse passo dado pelo Guarani no que tange a recuperação judicial? Vladimir, a pergunta é excelente, né? A ideia é a seguinte, né? O passivo já existe, né? Então o que preocupa é o passivo. Ele, de forma desorganizada, ele penhora a receita de bilheteria, ele penhora direitos televisivos, ele penhora a receita inclusive de venda de jogadores, ele penhora tudo. Quer dizer, com o passivo desorganizado, o clube não consegue ter a organização, o equilíbrio necessário para poder se gerir.
né? Fica cada dia sujeito a uma intempérie nova, alguma coisa nova, né? A gente vê casos de outros clubes, por exemplo, com penhora de taça, com penhora de recebíveis, com penhora de tudo, né? Então, a recuperação judicial, ela evita que fique essa desorganização do passivo, ela une tudo a um processo só. Esse processo de reorganização faz com que, depois de aprovado o plano, o passivo fique equacionado. Nós vamos pagar o passivo dessa forma. Não tem mais penhora, não tem mais execução, não tem mais bloqueio de recebível e de bilheteria. E com isso, o torcedor pode ficar mais tranquilo, na minha opinião. Por quê? Porque ele consegue entender que o Guarani dali para frente está sendo efetivamente bem gerido, com supervisão judicial, e com uma organização que vai fazer com que ao longo dos anos ele vá pagar o seu passivo. Doutor, eu tenho mais uma dúvida. Claro. Tudo isso que está sendo equacionado através da recuperação judicial são problemas do presente e do passado, correto? Sim. E do futuro? Novos problemas. Como é que isso é equacionado? Vamos imaginar, hipoteticamente, que comecem a acontecer por qualquer tipo de fluxo de caixa, de problema administrativo, novos problemas trabalhistas. Perfeito. A pergunta é muito boa, né? Eu diria até para você que assim, a primeira resposta que eu posso te dar é a recuperação ela é feita justamente para evitar problemas futuros, né? Então, quando você tem o seu caixa administrado, normalmente você consegue compor dentro desse caixa, ou seja, olha, eu vou poder gastar X, então eu vou poder contratar gastando esse X. Né? O que é diferente de não ter o passivo organizado, porque se você eventualmente sofrer uma penhora no caixa, uma penhora no faturamento, alguma coisa, você não vai conseguir pagar a folha. Okay. Né? Então, a ideia de entrar com a recuperação judicial é justamente não ter problemas futuros, é evitar problemas futuros. Né? O que eu posso te falar, que eu tenho acompanhado nos último mês ou 2 meses, a gestão do Guarani, porque a gente tem entrado para entender os balanços e para entender. É que não tem sido feito, viu, muito passivo novo. Na verdade, o passivo já é um passivo antigo, sim, que vem sendo carregado pelo Guarani há muito tempo. Hoje as contas estão organizadas. Então, o que se espera sempre num processo de reorganização e de recuperação judicial, e seja no Guarani ou seja numa empresa, é que a partir daquele momento, além de equacionar o passivo, a gestão tenha como foco, a gestão tenha como inteligência mudar o que vinha sendo feito de errado e começar a fazer o certo. Ou seja, gastar menos do que recebe de receita, né, para poder ter capital, para poder investir em investimento. A gente fala em futebol em jogadores, a gente fala em tanta coisa, né, no futebol, centro de treinamento, enfim. Então a ideia é justamente essa. Com o equacionamento do passivo, a ideia é não ter problemas futuros. E concordo com você, a gestão tem que estar austera, a gestão tem que estar firme para evitar que isso volte a acontecer. Porque tem uma coisa que não há controle. Por mais que você planeje, o futebol às vezes apresenta surpresas. Por exemplo, se o time vai mal num campeonato como o brasileiro e cai para a divisão de baixo, a receita é completamente diferente. Por exemplo, ela praticamente deixa de existir. E aí é um problema de fluxo de entrada, de patrocínio e de receita, diretamente. Você tendo a obrigação, já com a recuperação judicial, e se você cai para a Série C do Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu estou aqui fazendo advogado do diabo, não. Eu estou dizendo que uma coisa pode acontecer. E essa é a minha preocupação, minha pertinência em relação à colocação para o advogado. Batista. Doutor Otto, essa frase, né, recuperação judicial, antiga concordata, é um negócio que assusta, né? Toda vez que vem um negócio desse, dá a impressão no mundo corporativo de que a empresa está falindo. E casos que já existiram, que foi feita a recuperação judicial, um montante X foi determinado para o pagamento, a empresa não conseguiu pagar e aí vai para a falência mesmo. No caso aqui do Guarani, que é um clube de futebol, antes os clubes não tinham direito, esse era só para a empresa. Uhum. Existe algum risco nesse sentido ou não? Batista, a pergunta é excelente. Tá? A gente, sempre que entra com recuperação judicial, a preocupação é efetivamente de uma empresa ou agora de um clube de futebol que está em dificuldade financeira. Vamos falar de agente econômico, para não falar empresa, né? Um agente econômico. A possibilidade de converter uma falência existe. Existe um rebaixamento, uma queda de receita, assim como acontece se também não tiver em recuperação judicial. Né? Então essa possibilidade também existe. A ideia é usar a recuperação como um bom instrumento, inclusive para investimento. Né? Então você imagina investir numa empresa, num agente econômico que está todo desorganizado. Você não sabe o passivo que tem, você não sabe se amanhã você colocou o dinheiro hoje, amanhã vem uma ordem judicial e determina o bloqueio. Agora imagina o contrário, você arrumou a casa, vai vender a casa bonita, ou seja, está aqui, você quer investir, não tem problema, porque o meu passado não vai atingir o meu caixa.
o meu passivo está organizado, não tem surpresa, porque está aqui o controle judicial das minhas contas, então pode investir aqui. Então, é claro que assusta, mas a ideia é o contrário, quer dizer, a ideia é viabilizar a entrada de capital no Guarani. Sobre os próximos passos, na sexta-feira o senhor entrou, portanto, com esse pedido de recuperação judicial. Sim. Qual é o prazo? O senhor tem um escritório consagrado, né, com mais de 20 anos, já fez muitas vezes esse tipo de procedimento, deve ter mais ou menos uma ideia de prazo. Não sei se no caso de clube de futebol é o primeiro, já fez com relação a empresas. Acho que clube de futebol é o primeiro, né? Futebol primeiro. E pode ter certeza que vai ser o primeiro de muitos, porque dando certo, muitos clubes vão procurar o senhor. Qual é o prazo para que o juiz efetive esse pedido de recuperação judicial? Batista, normalmente a gente não gosta muito de falar de prazo judicial, né? Depende de uma série de fatores, tá? A gente tem um pedido de liminar nesse processo, tá? O que é um pedido de liminar? Existe um pedido de urgência. Como existem muitos bloqueios judiciais, com muitos valores bloqueados em várias ações, eu digo dezenas de execuções contra o Guarani, o pedido de liminar vamos pegar esse capital que está em todas as execuções esparsas e trazer para a recuperação judicial com urgência, tá? Por esse pedido de liminar e em virtude desse pedido de urgência, a ideia é que em poucos dias. Então, eu não quero prometer nada para o torcedor do Guarani, mas eu acredito que entre 1, 2 ou 3 dias nós já tenhamos uma decisão judicial. E saindo essa decisão judicial, o Guarani já está em condições, por exemplo, digamos que um grande investidor estivesse aí esperando essa decisão judicial. Saindo a decisão judicial, o Guarani já estará pronto para virar uma SAF ou não? Já estará pronto, inclusive uma das previsões do plano de recuperação judicial, na recuperação judicial existe um plano de reestruturação, digamos assim, né? Então, uma dessas opções que o Guarani vai ter no plano dele vai ser ou a transformação ou a cisão em SAF. Né? Porque eu não sou advogado, então não cabe recurso, né? Porque a gente sabe que esses trâmites de justiça, quando não é o caso da SAF, né? Não é o caso, por exemplo, da recuperação judicial, mas cabe recurso, primeira instância. Nesse caso não tem isso. Batista, recurso sempre cabe. Né? Assim, recurso, devido ao processo legal que a gente vive no Brasil, sempre de uma decisão pode eventualmente vir um recurso. Né? Mas, veja, da forma como estamos fazendo com segurança, da forma como estamos fazendo, inclusive, com transparência, a gente entende que o Guarani, depois do deferimento do processamento, já vai estar apto sim. Né? Existem prazos processuais para recurso. Então, é lógico que vale a pena, por exemplo, para o investidor esperar um pouco esse prazo processual, que não é um prazo muito longo, são 15 dias, por exemplo, para esperar para poder fazer um acorte ou poder fazer um investimento no clube. Essa é a ideia. Para você ter uma ideia, hoje na lei de recuperação de empresas, você pode fazer um deep financing, um financiamento especial para uma empresa ou para um agente econômico que está em recuperação judicial, que dá uma série de vantagens, proteção no caso de falência, privilégio, pode fazer sem ter problema algum. Quer dizer, o Guarani vai ter alguns meios de poder efetivamente se capitalizar e se beneficiar dessa lei, que a gente entende que isso vai ser muito bom para a história do clube. Doutor Otto Giebel, a pronúncia está correta do sobrenome? Perfeita, tá perfeita, alemão? Batista. É alemão, é alemão. Não é Giebel, é Giebel. Giebel, tá certo. Muito obrigado pela presença, viu? Esclarecedora entrevista, né? Porque é um assunto complexo, por isso a gente chamou aqui o especialista. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Aí o doutor Otto conversou conosco, vamos debater aqui, vamos falar. Doutor, pode sair por aqui, muito obrigado. Obrigado também à esposa Thaís, né, que está acompanhando. O doutor Otto está aqui no estúdio também. Muito obrigado. É advogada também a Thaís ou não? Não é advogada, né? Muito obrigado pela presença, viu?